Muita gente criticando a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Já se discutiu nos tribunais se toda e qualquer operação bancária é uma operação financeira. Já se bateu o martelo, inclusive, quanto a isso também, dizendo que é. Só poupança que escapa. Eu discordo, mas o ponto não é esse. Estão metendo o sarrafo no governo federal, porque o governo federal, para custear essas despesas emergenciais provenientes da pandemia da Covid-19, criou um aumento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. As pessoas... É manada, né? Rebanho, é massa de manobra, que é tangenciada, às vezes, por manchetes maldosas. As pessoas ouviram falar de aumento de IOF, acham um absurdo e fica por isso mesmo. E está lançada a semente da discórdia. Vamos falar de quanto que é esse aumento, gente? Ó, pessoas jurídicas. Sobe 0,0041%. 41 milésimos percentuais. Ou seja, a alíquota passa de 1,50% para 2,04%. Era ínfima, continua irrisória. E de pessoa física, sobre 0,0082%. 82 milésimos de ponto percentual. Passa de 3% para 4,08%. Mais uma vez, de ínfimo para irrisório. Por que foi feito isto? Tem uma regra em direito tributário, aliás, está no nosso Código Tributário Nacional, aliás, foi contemplado pela nossa Constituição Federal, que diz que você não pode criar fonte de despesa, você não pode ordenar despesa sem ter a fonte de custeio, sem ter de onde entra o dinheiro. Isso, aliás, é uma coisa que nós temos que nos preocupar com essa regra e tentar segui-la na nossa vida prática. Isso é bom para as finanças, não é só das nações, não, das pessoas também. E, é claro, existem despesas emergenciais, como foram as despesas decorrentes da pandemia da Covid-19. Foram não, né? Estão sendo ainda, né? E emergência não se tem como prever, não se tem como criar previamente fontes de custeio, porque não se tem como prever a despesa, né? Mas uma vez que já houve a emergência, já caiu mais ou menos na rotina essa emergência, vamos criar uma fonte de custeio. Nem que seja para retroagir e pagar, ou compensar o gasto já feito, como também para pagar despesas vindouras provenientes do mesmo evento inesperado e oneroso, como no caso já explicado da pandemia. Então não há como, dentro de um governo republicano, constitucional, com regras claras tributárias como temos, você gerar despesa para a União Federal sem a respectiva fonte geradora de receita para arcar com essa despesa. Aí há um burburinho geral. Né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, o brasileiro ele vê com maus olhos aos impostos que paga. E é por isso que o brasileiro, lamentavelmente, é um sonegador em potencial. Porque ele vê muito pouco retorno, ou quase nenhum retorno satisfatório, dos impostos que paga. Né? Paga IPVA e estrada precisa ser privatizada, porque o governo, com o dinheiro do IPVA, não cuida da estrada. Paga IPTU e não vê retorno desse IPTU em obras públicas que tornem a mobilidade urbana, a vida comunitária na cidade, aprazível, agradável e segura. E por aí vai. Não é que as alíquotas de impostos brasileiros sejam altas, é que o Estado que nos provê nos dá muito pouco em troca dos impostos que pagamos. Então aumenta em 0,001, o brasileiro chia, porque não está satisfeito com a contraprestação desse tributo. Não é como, por exemplo, países escandinavos,
Para vocês terem uma ideia, a alíquota máxima do imposto de renda brasileiro é 27,5%. Que vai pegar... Não é que é só sobre grandes fortunas, não. Qualquer cidadão classe média, que recebe como classe média, vai pagar, se pagar honestamente impostos, vai pagar 27,5%. Dele ao multimilionário vai ser 27,5%. Tem países escandinavos que essa alíquota máxima é superior a 50%. E não tem chiadeira, né? Não tem crise entre os contribuintes. Aliás, o termo contribuinte é bastante ridículo, porque contribuinte dá a ideia de voluntariedade no pagamento do tributo. E o tributo é imposto, né? Daí o nome, imposto. Mas, enfim, o contribuinte escandinavo paga numa boa imposto muito mais alto. Por quê? Escola pública lá é de altíssima qualidade, hospital público lá é nota 10, criança de 5 anos vai para a escola sozinha, tarado não pega elas no meio do caminho, né? Ruas impecáveis, estradas quadruplicadas impecáveis, uma polícia de primeiro mundo, claro, estamos no primeiro mundo, enfim, todos os serviços essenciais à vida condigna e aprazível e outros mais de primeira qualidade pagas com esses tributos. Todos os serviços. Então o sujeito paga, não bufa, não acha ruim de aumento de alíquota nenhuma. Aqui no Brasil, como a gente, né, tá mal acostumado, como contribuintes insatisfeitos que culturalmente somos, criamos casos com aumento de tributo. Aliás, já criamos casos com os tributos que pagamos antes dos aumentos, né? Mas absolutamente dentro da norma do direito tributário, o aumento do IOF, ínfimo e irrisório para os bolsos dos contribuintes brasileiros, extremamente indispensável para a União Federal, que tem que arcar com as despesas emergenciais provenientes do combate à pandemia da Covid-19. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.